Rádio Petroleira. Música, informação e prestação de serviços. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece. Olá, internautas, navegantes, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo, em tempo real, com mais um programa Setor Privado Mobilizado. Aqui na Rádio Petroleira, programa que é de responsabilidade da Secretaria do Setor das Empresas Privadas do Sindipetro RJ, cujo coordenador é nosso amigo e irmão, professor Ivan Luiz, o homem que sabe o que diz. Valeu, Candal. Não, você mandou aí direto. Se mandando pra música. Peraí. Esqueceu? Não quero lhe falar, meu grande amor, de coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Valeu, Candal. Viver Olha que é melhor maravilha. que sonhar. O dia de Eu hoje. sei que o amor é No uma dia de coisa hoje, boa, tanto o céu mas quanto a também terra sei que qualquer canto é estão menor do em que a vida, pleno regozijo. e Por quê? qualquer Porque uma estrela que desceu dos céus para a terra voltou para os céus. E essa estrela, ela tem um nome muito especial. Amigo Furtado, amigo Candal, amigo Castelinho DJ, amigo Vitão. Essa estrela tem um nome especial, não são aqueles nomes complicados, não. O nome dessa estrela chama-se Pimentinha. Companheiro Antônio dos Reis Furtado. Sabe de quem é que nós estamos falando? Claro e evidente, né, companheiro Ivan? É lógico, é da nossa querida Elis Regina, né? É importante essa menina, né? Lógico, é evidente que algumas coisas aconteceram, mas do que se fala aqui é da parte artística, né? Do que ela produziu, né? E até aproveitando isso, viu, companheiro Ivan, hoje para mim também é um dia muito importante, né? Porque é aniversário de uma pessoa chamada Vinícius, que vem a ser o meu querido neto. Desejo a ele tudo felicidade, tudo bom, né? Companheiro. Rapaz, nós estamos falando então, dedicando esse programa aqui, a nossa Pimentinha, rapaz. Elis Regina Carvalho Costa, que nasceu em Porto Alegre, famoso Poa, em 17 de março de 1945, um ano pós Furtado, um ano pós o quê? Guerra de 44, né? Segunda Guerra Mundial. De triste recordação. Né? Triste recordação. Mas ela foi uma cantora brasileira? Foi não. Ela é uma cantora brasileira, conhecida por sua presença no palco e também pela sua voz muito marcante, com aquela personalidade contundente, complicada, né? E com vários sucessos que nós destacamos, que a produção do programa destacou, como Falso Brilhante, como Transversal do Tempo. E ela também, rapaz, ela conseguiu inovar nos espetáculos musicais que ela realizava pelo país aí afora, né? E também ela era capaz, rapaz, de demonstrar as emoções, né, tão contrárias como a melancolia e a felicidade,
Isso ela apresentava numa mesma apresentação ou numa mesma música. Ela tinha essa capacidade. E também, como muitos outros artistas do Brasil, a Elis surgiu dos festivais de música na década de 60 e mostrava interesse em desenvolver seu talento através de quê? Através de apresentações dramáticas, né? E o estilo dela era altamente influenciado pelos cantores do rádio, especialmente Ângela Maria. E a fez ser a grande revelação do Festival da TV Excelsior em 1965, quando ela cantou Arrastão, de Vinícius de Moraes e de Edu Lobo. E o tal feito lhe conferiu o título de primeira estrela da canção popular brasileira na era da TV. Quer dizer, olha que preciosidade que nós estamos ouvindo. Enquanto outras cantoras contemporâneas, como Maria Bethânia, haviam se especializado e surgido em teatros, ela deu preferência aos rádios, né, e televisões. E seus primeiros discos, então, iniciando com Viva Brotolândia, em 1961, refletem o quê? O momento em que transferiu-se do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro e que teve, então, exigência de mercado e da própria mídia. Ela transferiu-se, então, para São Paulo em 1964, onde ficaria até a sua morte. Logrou sucesso com esse espetáculo do Filho da Bossa e encontrou uma cidade efervescente, onde conseguiria realizar seus planos artísticos. Em 1967, casou com Ronaldo Boscoli, diretor do Filho da Bossa, e ambos tiveram João Marcelo Boscoli. E ao longo do programa, se der tempo, nós iremos trazer mais informações desse destaque nosso hoje, que chama-se Elis Regina Carvalho Costa. E nós estamos recebendo no nosso programa hoje aqui, muita honra também, o companheiro Paulo Roberto Prata Sodré, que eu costumo dizer que esse prata vale ouro, entendeu? Então, após as saudações do nosso companheiro Antônio Luiz Furtado, nós gostaríamos de ouvir as suas saudações também, Paulo Prata. Com a palavra, então, nosso companheiro Antônio dos Reis Furtado. É isso aí, companheiro Ivan. Evidentemente que a gente agradece a presença do companheiro Paulo, né? Mas temos algumas informações para dar e queríamos também fazer um comentário, então fazer uma citação que hoje é o Dia Mundial do Serviço Social, né? Fantástico. É muito importante isso aí. Este tema é promover a dignidade e o valor das pessoas, né? E hoje a Federação Internacional pede que os assistentes sociais usem uma flor branca, simbolismo de todo o trabalho que é feito por essas pessoas. E também, hoje é o Dia Internacional da Marinha. Desejamos aqui aos nossos bravos marinheiros que sempre nos defenderam, de branco em noite, que sempre tiveram uma postura, né, em defesa da nossa pátria, nossos louvores aqui. E, companheiro Ivan, uma coisa hoje que nós tínhamos para fazer um comentário, e tínhamos inclusive uma entrevista que nós íamos fazer com a nossa doutora Salete, mas infelizmente, por motivos alheios à nossa boa vontade, ela não pôde participar. A gente está tentando equacionar uma data para que ela venha aqui e explique, e fazer inclusive alguns comentários no que diz respeito a essa medida provisória 665. Paulo Prata Sodré. O meu amigo Ivan se referiu a mim como vale o ouro. O ser humano não vale nem muito mal, vale uma lata, um zinco, porque realmente o ser humano cada vez mais está pisando na bola, né? Você vê que o mundo deu uma virada aí tamanha.
E você vê o paradoxo, a Elis Regina tinha tudo para ter uma vida inteira de sucesso, de felicidade, de realização em todos os sentidos. No entanto, a morte dela, segundo na época, foi devido a um excesso de entorpecente ou de remédios, que não tinha sentido nenhum a fazer isso. Então nós perdemos a Elis Regina em plena saúde, mas devido a um erro dela de momento, foi fatal para ela. Então, é um paradoxo, o ser humano, entendeu? Apesar de toda a ciência, toda a medicina, toda a tecnologia ter avançado tanto, mas o ser humano continua vítima de si mesmo, porque ele, quanto mais poder ele tiver, quanto mais ele se aproximar do capital, do financeiro, ele vai se deixando, vai enfraquecendo o seu caráter. É por isso que a maioria dos políticos, e já às vezes abre a prescrição para um ou outro líder político, e no final das contas, quando ele está tão cheio de poder e tão cheio de privilégios, e podendo estender as suas finanças para todas as suas famílias, para toda a sua família, o que acontece? Ele acaba se contradizendo com aqueles que votaram nele. Então, infelizmente, eu continuo lamentando muito o ser humano não poder nem se comparar com o cachorro. Talvez seja um animal muito melhor, que deveria ter nascido com a inteligência nossa. E não, mesmo que a gente vivesse 15 anos, mas a gente sendo, o cachorro é leal, é fiel ao ser humano. Eu tenho até uma coisa interessantíssima que ninguém deve esquecer, não posso deixar de falar. Passou um filme agora há pouco dia na televisão, um especialista em pesquisa de crocodilo, e ele soube que em Porto Rico tinha um rio que tinha muitos crocodilos. Para tentar resumir, ele tinha uma pessoa no local que tinha uma intimidade com o crocodilo. Como? Ele começou a dar comida ao crocodilo na beira do rio, comida na beira do rio, o crocodilo ficou amigo dele. Ele entrava na água com o crocodilo, pode ficar passando a mão por cima dele. Chegou ao momento filmado, abriu a boca do crocodilo, meteu a cabeça dentro da boca e se tirou. Então até um crocodilo é capaz, entendeu, de ser leal com o ser humano. Agora, e o ser humano com outro ser humano? A gente não pode confiar 100% por muito tempo. Por quê? Por causa das nossas limitações. E você pode ter um monte de virtudes, às vezes um defeito, uma fraqueza faz com que as suas virtudes desapareçam. Não é só isso. Não, é interessante. Agora, eu jamais vou compactuar com a ideia de que um crocodilo vale mais do que um ser humano, porque a complexidade para você chegar a ser um ser humano é muito grande, muito grande. E o nível de consciência do ser humano é muito complexo, entendeu? Então, agora, alguns seres humanos que não são poucos, não valem realmente o título de ser humano, porque não chegaram ao nível, ao nível de consciência que cabe ao ser humano. Então, esse processo de humanização é um processo complexo, não é um processo simples, entendeu? Então, quanto mais evoluído você for, mais você vai compreender as limitações que o ser humano tem. Então, isso aí é proporcional ao nosso grau de evolução, né? Por exemplo, nós somos obrigados a viver com um psicopata, e nós convivemos com esse psicopata, mas só que nós temos consciência de que essa pessoa é um psicopata, é um louco, entendeu? E nem por isso todo mundo é louco, né? Ele é um louco, todo mundo sabe o que é. Então, porque está num grau evolutivo ainda, desenvolvimento, que não atingiu o grau evolutivo que compreende a solidariedade, a fraternidade, o amor, entendeu? Isso passa pelo Kairos, né? Isso passa, o Kairos é o que? É o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso, humano. Então, às vezes, nós tentamos limitar a evolução
baseado em alguns fatos que são fatos medíocres, são fatos pequenos, entendeu? É uma traição, é uma sacanagem que o outro faz. Isso são fatos pequenos, isso aí são pedras que aparecem no nosso caminho para que nós possamos evoluir, entendeu? Então nós não podemos ficar limitando esse universo magnânimo, esse universo maravilhoso que nós já conhecemos um pedacinho dele, com relação a essas coisas que servem apenas para nos testar, apenas para mostrar para a gente que o mundo não é isso, entendeu? Por exemplo, hoje nós demos um destaque no nosso programa hoje, que seria a visita do nosso valoroso companheiro Arlindo Pereira Anastácio, que hoje ele saiu da direção do sindicato, por motivos que não cabe aqui nós discutirmos, e ele está em atividade na refinaria de Manguinhos, né? E lá na refinaria de Manguinhos, Furtado pode dar esse testemunho, ele está dando uma grande contribuição ao Sindipetro RJ. É ou não é, Furtado? É isso aí, companheiro. Inclusive, nós tínhamos marcado com ele, porque ele está de férias, né? Está gozando das suas férias, merecidas férias. E nós tínhamos marcado com ele para ele vir aqui, né? Lógico, evidente, fazer alguns comentários. O Ivan falou uma coisa extremamente importante. O companheiro Arlindo, ele tem um problema de leucopenia, né? Uma doença ocupacional. E ele está fazendo um bom trabalho na refinaria. Hoje nós tivemos lá, houve também a participação do companheiro Capistrano, né? E o Bernardo? Dizer ao nosso companheiro grande, nosso ouvinte assíduo, Bernardo. Grande abraço. Amanhã nós não faremos o nosso ato como é habitual permanente na refinaria, porque transferiu para hoje, em função de um probleminha aí que vai acontecer amanhã, né? Vamos estar em outra atividade. Mas, como a gente estava falando com o companheiro Arlindo, ele faz um bom trabalho. Ele está tentando intermediar, né, junto à refinaria, né, uma reunião lá com a atual direção da empresa. A gente sente uma certa dificuldade, porque, segundo informações que nós obtivemos, a refinaria está mudando de direção, né? Tem a parte administrativa e tem a parte operacional. E nós queremos tentar fazer uma reunião com essa pessoa responsável pela parte administrativa, para a gente fazer a discussão da nossa pauta de reivindicação. Há um certo entrave que a gente não está conseguindo pular esse entrave, se for a palavra, isso aí, para que a gente possa fazer essa discussão. A gente até acredita, né, que essa pessoa aí, que hoje é responsável, tem um pouco de sensibilidade e faz com que a gente faça a discussão da nossa pauta de reivindicação. Que são muitas coisas aí, né? Tem plano de saúde, tem o plano odontológico, a gente está aí há 3 anos sem acordo coletivo. Terrível. E é terrível, porque o trabalhador ele fica assim numa situação extremamente complicada, né? Fica refém, né? Ele fica refém. E uma coisa que a gente está sempre questionando com referência ao plano de saúde, porque foi uma conquista dos trabalhadores, evidentemente, porque não tinha plano de saúde, não havia plano de saúde para esses trabalhadores. Foi conseguido através da persistência, da luta desses trabalhadores, mas é só para o titular, não para os seus dependentes. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado, porque como é que este profissional... A mulher não pode ficar doente, nem o filho. Não pode ficar doente, nem os filhos. É complicado isso aí, mas a gente está tentando aí, todas as quartas-feiras estamos lá, mas infelizmente até o momento não conseguimos agendar uma reunião com essa pessoa aí, que o companheiro Arlindo infelizmente está de férias, mas a gente está fazendo o máximo possível para fazer isso. Companheiro Ivan. Paulo. Não, só um comentário rápido. A distância maior ou menor entre o trabalhador e o patrão é uma coisa chamada finanças, dinheiro, entendeu? Que é a grande causa do ser humano, por mais otimista, como o nosso amigo Ivan acabou de falar aqui muito bem, ele é otimista com relação ao ser humano. Mas eu não sou tão otimista, muito ao contrário, eu tento entrar e me aproximar da realidade. Você vê que tem pessoas
vigaristas que tem um papo terrível, te envolve de tal maneira que você ficou capaz de pôr um terreno na lua. Entendeu? Então, a questão é que o ser humano, diante do poder e do que move o mundo, que é o dinheiro, ele até abandona as suas virtudes e enfraquece o seu caráter, enfraquece e desrespeita o próximo, entendeu? Mas estão aí as religiões, que a gente tenta ter fé em Deus, a gente faz tudo para ter fé em Deus, mas as próprias religiões estão se contradizendo tanto caótica as religiões. Só em São Paulo tem 400 igrejas com nomes diferentes, entendeu? Com discursos diferentes ou parecidos, mas nunca são pouco iguais. Então, de qualquer maneira, a gente tem que enfrentar a realidade do mundo e esperar o nosso fim e ver que a gente não podia viver uma vida só, tinha que ter duas, tinha uma para aprender muito, né? Nós temos diversas vidas, diversas. Segundo... Vamos lá para o nosso editorial, Paulo. Pois não. Nosso editorial, então, Furtado, ele fala o seguinte: ato no dia 13 de março de 2015, pela defesa da Petrobras, defesa dos direitos dos trabalhadores e radicalmente contra a corrupção no país, né? Então, companheiro Furtado, companheiro Paulo Roberto Prata, em resposta, então, à manifestação pelo impeachment, que foi uma grande imbecilidade, né? Foi marcado para o dia 15 um ato aí louco, porque quando você está em pleno Estado de Direito, em plena democracia, você pedir ditadura, você pedir intervenção militar, isso é um ato insano, isso é um ato dos que eu chamo de BBB, né? Liderado pelos BBBs, que são os bicudos babacas e os bicudos babacas, entendeu? Porque isso não tem nada a ver com a democracia. E nós temos que ver o seguinte, e também nesse momento aí, no dia 13, houve um ato nacional em defesa da Petrobras e em defesa também dos direitos e da reforma política, onde o número excessivo de partido político acaba também complicando bastante as coisas, né? Isso foi convocado por diversas centrais, pela União Nacional dos Estudantes, pelo MST, que é o Movimento Nacional do Sem Terra, e essas manifestações envolveram aí 21 estados e o próprio Distrito Federal. E desses atos também esse dia foi batizado como Dia Nacional de Lutas, que foi inicialmente convocado para defender a Petrobras. E nós temos a clareza, né, companheiro Furtado, companheiro Paulo, que defender a Petrobras não é defender a gestão hoje que se faz, que se pratica na Petrobras. Nós somos radicalmente contra esse modelo de gestão. Na realidade, nós somos radicalmente contra o modelo de gestão da política de Estado que hoje gere o nosso país, né? Essa política de Estado que é altamente contrária aos interesses dos cidadãos. Quer dizer, o Estado em contraposição ao cidadão. Não pode isso, não pode dar certo, entendeu? Porque o Estado hoje, ele está de joelho ao capital internacional. O Estado hoje tem que cumprir uma meta de um superávit primário. O Estado hoje ele tem que cumprir uma lei de responsabilidade fiscal. O Estado hoje tem que cumprir o fator previdenciário. O Estado hoje tem que cumprir vários acordos internacionais, que são as famosas heranças malditas que foram implantadas como política de Estado na era FHC e que o PT, ao assumir o poder, não teve cacife para romper com essa política de Estado. O que eu tenho falado muito no nosso sindicato
e até parei um pouquinho para não me desgastar tanto, porque as pessoas ainda não entenderam. Não adianta ficar atacando o governo Dilma, isso é bobagem. É isso que eles querem. Nós temos que atacar a política de Estado. Nós temos que mudar com essa política maldita de Estado que está aí, que é um Estado contrário. Você financia, enquanto cidadão, através dos impostos, você financia um Estado que é contra você. Entendeu? Botaram um Levi. E esse Levi, para mim, é o mesmo que o Leviatã, de Thomas Hobbes, lá atrás na história. Entendeu? Onde ele tem vários braços, vários tentáculos, para que você fique sob o jugo dele. Então, nós precisamos mudar e enfrentar a política de Estado que está aí. Agora, já que está chegando em cima da hora, eu quero mandar um abraço para o governo. É dependente, o governo está de joelho para essa política. Eu quero mandar um abraço aqui para o meu sobrinho mesmo. Eu sou Ivan Luiz de Andrade, e meu sobrinho é Juarez Luiz de Andrade. Porque sobrinho hoje é uma palavra meio complicada, entendeu? Muito. Não, muito complicado, né? Ui! Porque parece outras coisas. Só que eu sou Ivan Luiz de Andrade, meu sobrinho é Juarez Luiz de Andrade. Então é sobrinho mesmo, entendeu? Não é papo igual Furtado e Paulo, não. Entendeu? É outro papo, é sério, entendeu? Então, mandar um abraço para ele, fiz aniversário dia 12, né? E também nós temos aí no dia 17, também, além da Regina, nós temos um grande cantor que inspirou, por exemplo, Johnny Alf, né? Inspirou, por exemplo, Calbi Peixoto, rapaz. Calbi Peixoto gravou um disco agora recente, vai ser lançado, que é o Calbi Nat King Cole, entendeu? Olha só. Então, por quê? Pela pronúncia dele, pela impostação dele, ele inspirou vários. Johnny Metz, rapaz, sabia? Johnny Metz deu um testemunho falando que também se inspirou nesse grande cantor. E esse grande cantor aniversariou, sabe quando que ele aniversariou? Hoje, 17 de março. Então, nosso programa tem esse caráter cultural, né, e político também. Então, Furtado, as nossas empresas que nós fizemos acordo coletivos, como a Repsol Sinopec, como a Chevron, como a WWT, como aquelas Galvão que você foi lá aprovar lá, foi submeter a aprovação da PLR, né? Então, essas empresas todas estão aí e nós estamos virão agora novos acordos coletivos, né? Nós estamos em março e agora vão vir novos acordos coletivos, e eu passo a palavra para você, Furtado, para você dar o seu parecer. Evidentemente, olha só, companheiro Ivan, você fez um comentário aqui com referência a esses atos que aconteceram no dia 13 e no dia 15. Esses atos, eles têm que partir da própria sociedade, não ser atos partidários, né? Porque a gente sabe que esses atos sendo partidários não levam a lugar nenhum. E a sociedade, de uma certa forma, nós temos sim que defender a Petrobras, porque talvez seja um dos maiores patrimônios nacional. Com certeza. E que foi construído pelo nosso esforço, né? Nosso esforço, então nós temos que defender, né? E eu também tenho uma visão, quando a gente fala de impeachment, que palavra estranha essa aí, né? Impedimento. Que seria impedimento. Não, eu não estou aqui defendendo essa senhora que hoje é presidente do Brasil, apesar de estar fazendo um monte de coisa aí, totalmente equivocada, para não dizer outra coisa. Mas defender o impeachment não seria tão radical como é o posicionamento do companheiro Ivan, tem o direito dele. Mas defender o impeachment dessa senhora, e você vê a quem você provavelmente iria entregar a direção desse país. Olha só, a quem você iria entregar as pessoas que possivelmente poderiam assumir, né? Não são recomendadas. Né? Não, e detalhe, como tem menos de 2 anos, se acontecesse o impeachment, que não vai acontecer, óbvio, não existe isso, mas quem iria assumir? Sabe quem? Temporariamente o presidente do Senado, do Congresso. Senado não, do Congresso. Por quê? Como tem menos de 2 anos, o vice não poderia assumir. Então, teria que ter novas eleições. E sabe quem é que ganharia novas eleições? Lula.
Isso. Então, ao invés de ele ganhar em 2018, É isso ele mesmo. ganharia em 2014. Então, eu voto no Lula 2018, tá certo? Positivo. Então, é O bobagem. Estado continua forte. Bobagem. Então, Furtado, nós temos também, não sei se vai dar tempo, tenho só um minuto. Nós íamos falar sobre, veja, como pedir aposentadoria por invalidez ao INSS. Isso aí que a gente está falando, companheiro Ivan, a gente vai tentar marcar um dia específico para fazer uma entrevista com a nossa advogada Doutora Salete, que é Salete, previdenciária, maravilhosa. que é previdenciária, lida só com isso, para ela fazer esse comentário aí, tá bom? Rapaz, então, Paulo, vai lá rapidinho, porque ele está quase acabando. A enquete que foi feita na passeata lá de São Paulo, a questão do pessoal pedir ditadura foi minoria. A maioria da enquete, das pessoas que estavam lá, foram contra a corrupção. Não sei se o senhor diria do governo ou do Estado, né? O Estado... A corrupção é arma de dominação, é isso que eles têm que abrir a cabeça. No planeta todo, no mundo todo, ela está servindo de... E só para terminar, é o seguinte, faltou a Petrobras, nos últimos 15 anos, planejar refinaria. Demoraram muito para fazer refinaria, a ponto que Venezuela, que é um país potencialmente muito menor, muito mais fraco que o Brasil, a gasolina lá é quase 4 vezes mais barata que no Brasil. Por quê? Mais uma vez, um erro crasso quanto a Petrobras foi não ter feito a refinaria há muito mais tempo. Paulo, olha só, estamos agora terminando e acontece o seguinte, isso aconteceu no Brasil porque os inimigos do Norte nunca permitiram isso. Eles não querem a nossa independência. Nós temos que lutar contra os inimigos do Norte. Meus amigos, então, Paulo, suas considerações finais, Paulo. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês e até mais. eu espero outra oportunidade de estar aqui para falar mais sobre o ser humano que propriamente sobre o companheiro agora, criados pelo ser humano. Antônio dos Reis Furtado. Saudações rubras. E eu quero mandar minhas saudações também, vascaínas, tá certo? E dizer que até a próxima terça, se Deus quiser. Deus quiser. Sendo assim, estamos chegando ao final de mais um programa Setor Privado Mobilizado. Aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Sonato Candal com apoio técnico do Castelinho DJ. Estaremos de volta na próxima terça-feira a partir das 19h30. Aqui música, informação e prestação de serviços. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou o programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado.